da tese de doutorado do Gustavo Brígido Bezerra Cardoso, intitulada Parceria Público-Privadas, Avanço ou Omissão do Estado em face da implementação de políticas públicas no Brasil, no Chile e na Colômbia. Agradeço a todos os membros dessa banca, aos nobres professores que concordaram em vir aqui participar desse momento, que é tão especial para cada um dos doutorandos e dos mestrandos, sobretudo nossas professoras convidadas, professora Júlia Malman Ximenes, da Escola de Direito de Brasília, e a professora Prisciliana Barreto de Moraes, da Universidade Estadual do Ceará, bem como os professores da casa, professor Rômulo Leitão e professor Antônio Jorge Pereira Júnior. O acadêmico terá 20 minutos para fazer a sua exposição, seguida da arguição dos colegas pares dessa mesa, e, em seguida, então, devolveremos a palavra para que o doutorando possa também responder os questionamentos que forem posicionados. Gustavo, quando você estiver pronto, você pode começar. Boa tarde a todos. Agradecer à Universidade de Fortaleza, ao PPGD, de modo especial a minha orientadora, a professora Gina Pompeu, por esses 4 anos de incentivo e orientação. Agradecer os demais membros da banca, as professoras Júlia Ximenes, professora Prisciliana, muito obrigado por terem aceito, aos professores da casa, professor Antônio Jorge, professor Rômulo, e vamos iniciar. O tema dessa tese é as PPPs, avanço ou omissão do Estado em face da implementação de políticas públicas no Brasil, no Chile e na Colômbia. Essa tese tem área de concentração nas relações privadas, linha de pesquisa, direito constitucional nas relações econômicas, e pertence a um dos resultados do grupo de pesquisa REPJAL, Relações Econômicas, Políticas e Jurídicas na América Latina, razão pela qual o corte geográfico da tese envolve Brasil, Chile e Colômbia, para estar em sintonia com o nosso grupo de pesquisa. Como doutorado em Direito Constitucional, fica enfatizada a relevância constitucional do tema, a previsão no artigo 175, em face do qual incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Como as PPPs traduzem concessões especiais, a gente compreende a relação, o desdobramento direto a partir do artigo 175. Os serviços públicos podem ser prestados de forma direta pelo Estado, mas o Estado pode optar, na busca de maior eficiência, que eles sejam prestados de forma indireta. A prestação indireta pode ser por outorga, através da lei, mas pode ser por delegação. A delegação ocorre por concessão, permissão ou autorização. Por sua vez, as concessões podem ser comuns ou especiais. Daí, as PPPs se encontram como concessões especiais. A problemática, o tema a ser investigado, a pergunta da tese. Investigar se o avanço das PPPs no Brasil, na Colômbia e no Chile, nas 2 últimas décadas, representa aprimoramento no papel do Estado como implementador de políticas públicas ou omissão em face do negligenciamento de tarefas que deveriam ser prestadas pelo Estado. Então, a interrogação central da tese é essa, acompanhada da seguinte problemática. A problemática reside nos impactos sociais, jurídicos e político-legislativos que as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada provocam em face da corrupção, da insegurança jurídica e da eficiência dos serviços públicos. Qual o fenômeno analisado por essa tese? Depois de apresentar o problema, identifica o fenômeno. O fenômeno analisado por esta tese é o aumento das parcerias do Estado com a iniciativa privada, de modo especial a partir da década de 1990, no contexto dos programas de desestatização. Chamou-me a atenção este fenômeno, em cima do qual incidiu o problema, a indagação. Hipótese. Hipótese, aquela indagação, aquela sugestão, aquela suposição inicial da tese. Ao problema de tese formulado, apresenta-se a hipótese de que as parcerias do Estado com a iniciativa privada, se dotadas de planejamento estratégico, seguranças jurídicas para as partes e modernos mecanismos de controle, podem ou não traduzir proposta mais eficiente de prestação de serviços públicos e de implementação de políticas públicas, na busca do desenvolvimento humano. Ao final da tese, eu vou concluir que
a minha opção é pelo sim, de que é um caminho viável. Mais tarde eu falo sobre isso. Justificativa. A justificativa dessa tese parte do aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos, da implementação de políticas públicas, com a utilização das PPPs, a partir do parâmetro constitucional da eficiência. Então, o tema central é que o Estado possa, a partir da delegação dos serviços públicos, levar para a iniciativa privada para que a sua expertise sirva para aperfeiçoar a prestação de tais serviços, tornando-os mais eficientes. Metodologia. A metodologia de abordagem é analítica e, quanto ao tipo, é empírica e crítica. Parte da análise de conceitos jurídicos estabelecidos no material normativo, nacional e internacional, segue para a verificação empírica das principais experiências de parcerias com a iniciativa privada e desenvolve a crítica argumentativa a partir das referências teóricas pertinentes aos respectivos resultados identificados, sob o prisma constitucional. Temos um objetivo geral e temos 4 objetivos específicos. Eu já antecipo que cada um dos objetivos específicos se espelha em um respectivo capítulo. São 4 capítulos, desdobrando-se a partir dos objetivos específicos. Objetivo geral: analisar como as diferentes formas de parceria entre o Estado e a iniciativa privada podem aperfeiçoar, sob o prisma constitucional da eficiência, a prestação de serviços públicos e a implementação de políticas públicas, observando que é mantida a amarra com o princípio da eficiência, para que se identifique o suporte constitucional da discussão. 4 objetivos específicos. Primeiro, proceder ao estudo conceitual das PPPs e da gênese europeia do Instituto. Segundo, apresentar o panorama geral das PPPs no Brasil, no Chile e na Colômbia, que são os principais implementadores destas parcerias na América Latina. Por que esses 3? Porque são os 3 principais players no tocante às PPPs na América Latina. Analisar os programas de desestatização adotados no Brasil, bem como as diferentes formas de parceria do Estado com a iniciativa privada, com ênfase no PPI, o Programa de Parceria de Investimento. Esse programa é um programa muito recente, é um programa de 2016, por meio do qual o governo federal tem buscado aperfeiçoar, alavancar os mecanismos de parceria do Estado com a iniciativa privada. E o 4º objetivo: estudar os mecanismos de controle da administração pública em face do aperfeiçoamento das PPPs. Portanto, estes são os objetivos. A estrutura da tese é um espelho de tais objetivos específicos. Capítulo 1, Gênese das PPPs no contexto europeu. Eu vou já mostrar que eu tive um cuidado todo especial de não transformar um capítulo 1 apenas em uma releitura histórica, e sim fazer com que as experiências europeias a que vou me reportar sirvam de conexão com a experiência das PPPs atuais. Capítulo 2, análise das PPPs no cenário latino-americano. Aí eu chego a Brasil, Chile e Colômbia. Capítulo 3, chego ao Brasil especificamente, os diferentes caminhos da desestatização do Brasil. E o capítulo 4, centrado nos mecanismos de controle da administração pública e aperfeiçoamento das PPPs. Segue-se, portanto, uma linha de raciocínio. Parto do cenário embrionário europeu, faço o recorte para a América Latina, venho para o Brasil e termino com os mecanismos de controle. Primeiro capítulo, Gênese das PPPs no contexto europeu. Esse primeiro capítulo está subdividido em 5 subitens. O primeiro, o desenho das PPPs, a inexistência de um conceito jurídico fechado. Há várias referências conceituais, mas não há um conceito fechado das PPPs. Lembrando que as PPPs podem decorrer de sentido amplo ou de sentido estrito. A tese, no caso a Lei 11.079, é uma PPP específica em sentido estrito. Capítulo 2, a gênese das PPPs, a contribuição dos ingleses. O subitem 3, a experiência francesa, contrato de partenariat public-privé. O item 4, a experiência italiana. E o item 5, as dificuldades portuguesas. Porque, ao invés de pegar só os melhores exemplos europeus, eu tenho que pegar também exemplos deficientes, no caso, italiano e português, de modo especial. As PPPs em Portugal representam um grande trauma para as finanças portuguesas. Primeiro capítulo, como se recomenda, além de mostrar os subitens, eu mostro o marco teórico que dá o principal suporte a cada um. Não é a única referência, mas só em tom de amostragem.
O item 1.1, o professor José Manuel Braz da Silva, que é um autor português, que tem uma obra de 2016, que é a obra mais recente, a obra acadêmica mais recente em relação às PPPs, que tive a oportunidade de ter acesso a ela lá em Coimbra. Segundo, um importante autor inglês, a partir do qual eu desenhei e escrevi o subitem da Inglaterra, Yescombe. O terceiro, François Licheret, que fala sobre a experiência das parcerias na França. O item 4, Matteo Baidi, que é o italiano. E o quinto, a professora Maria Eduarda Azevedo, que é a principal referência portuguesa nas PPPs. Para manter aquela conexão da gênese histórica com o momento atual, eu me socorri dos sítios oficiais dos respectivos governos. Do governo inglês, do site do Treasury britânico, Ministério das Finanças, você vê aí o gráfico, a evolução das PPPs chegando ao momento mais destacado em 2013 e 2014, e em todos eles, perceba-se a semelhança, em todos eles as PPPs estão em declínio, porque as dificuldades financeiras enfrentadas em face dos problemas de fiscalização têm feito com que eles decresçam na opção pelas PPPs. Em seguida, a partir do governo francês, isso é um estudo feito pelo governo francês, pelo Ministério das Finanças, de 2018. Está ali o site mostrando, do governo francês, o estudo até 2017. Vem em evolução e agora em decréscimo. Na Itália, eu fiz um estudo do IBGE deles, que é o Instituto Nacional de Estatística, ISTAT, que é uma fonte incrível de pesquisa, até sugiro para quem quiser ter acesso a dados econômicos italianos. E, em Portugal, o site do governo português mesmo, Gustavo, as PPPs em Portugal avançaram? Não, esse avanço é da dívida pública, certo? E com o avanço da dívida pública, o governo português tem encontrado como alternativa, como possibilidade, as PPPs. No entanto, em 2008, a partir da crise financeira oriunda dos Estados Unidos, quando todos diminuíram a incidência de PPP, Portugal foi no caminho inverso. Todo mundo se preservando e Portugal avançando. E esses contratos celebrados naquela época foram responsáveis pelos problemas que o ex-presidente teve e, inclusive, resultou nos mecanismos de controle de incidentes, certo? Eles avançaram nas PPPs no momento indevido. Segundo capítulo. O segundo capítulo está centrado na experiência latino-americana. Por que Chile, Brasil e Colômbia? Já disse e repito, Chile, Brasil e Colômbia, as melhores experiências em PPPs na América Latina. Utilizei como material de estudo para esse capítulo. Que bom que a minha defesa é em 2018, porque no final de 2017 saíram 2 excelentes relatórios, um do Banco Mundial, Benchmarking, PPPs, 2017, o relatório, e outro do Infrascope, que os dois praticamente se complementam. São as duas principais fontes estatísticas, porque não é fácil encontrar estatística especificamente de PPP. Esses 2 estudos estão centrados nas estatísticas das parcerias ao redor do mundo. Eu peguei as informações pertinentes a Brasil, Chile e Colômbia e não só distribuí gráficos, mas analisei o conteúdo desses gráficos. Mostro aqui quais foram as categorias escolhidas. São 5 categorias: nível de regulação, maturidades e instituições, investimento e clima de negócios e o financiamento. Em seguida, uma ilustração do próprio estudo do benchmarking, em que eles comparam Brasil, Chile e Colômbia nos diferentes níveis de maturidade. O benchmarking também coloca estudos estatísticos para cada país e, depois desse passeio por Brasil, Chile e Colômbia, eu me senti confortável para poder me concentrar no Brasil. Pronto, e a partir disso, quais as contribuições, quais as experiências podemos chegar para o Brasil? Os diferentes caminhos da desestatização aqui no Brasil. Desde a década de 1990, que o governo brasileiro, à época, o presidente Fernando Collor, a partir de Collor, especialmente a partir de Collor e seguintes, foram lançados programas nacionais de desestatização. A princípio, a expressão desestatização era lida de forma equivocada. Desestatizar, eles entendiam que era sinônimo de privatizar. Não, sempre que for de desestatizar, tem que haver a privatização. Atualmente, a leitura, inclusive da lei, foi corrigida. Desestatizar é tirar das mãos do Estado. Pode-se tirar de forma definitiva, com a privatização, mas pode haver a retirada parcial, por meio dos institutos de delegação. Delegar é diferente de
privatizar. A delegação, a titularidade do serviço é mantida nas mãos do Estado, certo? 4 subitens no capítulo 3. 3.1, desestatização e privatização. 3.2, mecanismos de delegação, as concessões, permissões e autorizações. O terceiro, as parcerias sociais no âmbito do terceiro setor. E aqui eu quero chamar a atenção, porque desde 2014 surgiu a figura das organizações da sociedade civil, porque o terceiro setor, até então, era alimentado por OS, por OCIPs, pelo Sistema S, pelas entidades de apoio, mas em 2014 a legislação trouxe as OSCs, que são as organizações da sociedade civil, que firmam termos de colaboração e assemelhados. E no item 3.4, eu dou uma atenção muito especial a esse item, porque praticamente não há nada escrito sobre o Programa de Parcerias de Investimento, que ele foi lançado ao final de 2016. O Programa de Parceria de Investimento é um esforço do governo federal em profissionalizar a metodologia e a implementação das parcerias público-privadas no Brasil. Coloco em seguida alguns marcos teóricos, o professor Luiz Bresser Pereira, a referência no âmbito da centralização e da descentralização, José Maria Pinheiro Madeira, a Lei 13019 de 2014, que é a lei das OSCs, e a principal fonte do Programa de Parcerias de Investimento é o próprio site do governo, que é o site Avançar Parcerias. Como eles são obrigados a fazer relatórios anuais, o nível de densidade do relatório que o governo federal traz é muito substancial, é muito significativo. Observo aí, extraído desse relatório, que apenas no ano de 2017, 145 projetos estão em andamento. Isso mostra que foi lançado em 2016, mas em 2017 já foi dado um encaminhamento muito bom. E esse programa não é só para projetos novos, é para viabilizar os projetos antigos que eventualmente estejam atrasados. O aeroporto de Fortaleza está nesse cenário. Estava atrasado, no âmbito do PPI foi feito um leilão, certo? E temos agora uma empresa alemã, a Fraport, que administra o aeroporto de Frankfurt, gerindo o nosso aeroporto. Quarto capítulo, que é o capítulo derradeiro, o capítulo que encerra, o capítulo que trata dos mecanismos de controle da administração pública e aperfeiçoamento das PPPs. Esse capítulo ele ganhou 2 tópicos de encerramento por coincidências muito bem-vindas, uma de uma conversa que eu tive com o professor Rômulo, que pesquisa na área da análise de impacto regulatório, outro por uma premiação que uma PPP do Piauí recebeu no final de 2017. Pela primeira vez, uma PPP do Brasil entrou na lista das principais PPPs sociais do mundo, que foi a experiência da parceria do Centro de Abastecimento do Piauí, a CEASA. O item 4.1 eu dedico aos tribunais de contas, o 4.2 a incidência da lei de improbidade administrativa, as condenações em face das práticas de improbidade a partir dos contratos de parceria. Terceiro, o impacto e a importância das agências reguladoras. Quarto, a análise de impacto regulatório, a proposta, né, a IR no âmbito das PPPs. E o quinto, a experiência do Piauí, da CEASA. As bases de dados, no caso dos tribunais de contas, por grata coincidência, saiu 3 meses atrás o relatório do Tribunal de Contas Europeu, do TCE, sobre a realidade das PPPs na Europa. E a conclusão do relatório do TCE foi: enquanto não ajustarem o que está nesse relatório, nós recomendamos que a União Europeia não celebre mais parcerias com a iniciativa privada. Fez as considerações de forma muito rigorosa. No âmbito da improbidade, professor Emerson Garcia, que é uma referência. No âmbito das agências reguladoras, professor Marques Neto. No âmbito da regulação, que é o tema que o professor Rômulo a gente dialogou bastante, a OCDE foi a matriz de orientação dessa perspectiva regulatória. E o modelo
utilizado no Piauí, a experiência do Piauí, eu só poderia visitar, de modo especial, o site do governo do Piauí, que ele tem um site muito moderno, as PPPs no Piauí. Inclusive, um dos anexos da tese é o contrato, porque eu achei tão interessante o contrato lá do Piauí, pelos termos utilizados, pelos compromissos exigidos do parceiro privado, que eu decidi colocar como anexo. Tem anexo esse contrato lá do Piauí, tem como anexo alguns relatórios do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, porque foi concluída agora a fiscalização do Castelão. O nosso estádio foi a partir de uma PPP que durou 8 anos, e o 8º ano termina agora em setembro. Vai ser aberta uma nova licitação para ter uma nova parceria. Inclusive, em entrevista com a secretária de governo aqui do Ceará, eu tive a oportunidade de perguntar para ela, para a doutora Tiziana Gentil, até a menciono na tese, por que um contrato tão curto se as PPPs podem ir até 35 anos? E a resposta dela foi que, como o Estado não tinha experiência, se fosse para errar, que errasse por pouco tempo, para depois poder fazer os devidos ajustes. Grata coincidência também, para que tivesse tempo de eu colocar na tese, acabaram de sair duas instruções normativas do Tribunal de Contas da União, determinando novos paradigmas para os programas de desestatização. Aqui no Plano Nacional, em 2018, o TCU estabeleceu nova sistemática de fiscalização dos processos de desestatização, por meio de duas instruções normativas, a 81 e a 82. Eu mostro agora as recomendações do TCE europeu. Olha aí o rigor. Não promover uma utilização mais intensiva e generalizada das PPPs até que as questões identificadas estejam resolvidas. Segundo, atenuar o impacto financeiro dos atrasos e das renegociações nos custos das PPPs suportados pelo parceiro público. Terceiro, fundamentar a seleção das PPPs em análises comparativas sólidas sobre a melhor opção de contratação pública. Garantir a capacidade administrativa necessária e definir políticas e estratégias claras em matéria de PPP. E, por fim, melhorar o quadro da União Europeia para alcançar uma maior eficácia dos projetos de PPP, de modo que a escolha desta opção seja justificada por considerações de otimização dos recursos. Então, não é simples e deliberadamente que se diz o Estado é ineficiente, a iniciativa privada é eficiente. Se a iniciativa privada for se dedicar a projetos que deveriam ser prestados pelo Estado, é para que o projeto seja executado de forma mais eficiente. Não há a verdade absoluta de que o Estado não presta e a iniciativa privada presta. Tem que ter um mecanismo de controle para a ocorrência das necessárias aferições. Aqui eu apresento 7 achados, 7 recomendações do TCE Ceará. Olha o que o TCE Ceará falou sobre o Castelão. Achado 1. Avaliando sem utilizar todos os indicadores de desempenho contratuais. Achado 2, atestando o desempenho sem comprovação. Achado 3, validando as receitas sem comprovação. Achado 4, realizando pagamento sem avaliação dos indicadores de desempenho contratuais. Achado 5, realizando o pagamento da contraprestação mensal com a dedução de receitas de forma inadequada. 6, ausência de segregação de funções. 7, terceirizados exercendo funções exclusivas de servidor efetivo. É um caos, né? Porém, quando eu indaguei a secretária, e foi uma boa experiência, ela disse, o Castelão não teria saído se não fosse um PPP. Ganhamos em celeridade, mas temos um relatório a partir do qual faremos correções e prosseguiremos. No âmbito da improbidade administrativa, eu escolhi o perfil do Supremo Tribunal Federal a partir da questão dos agentes políticos. Agora, de 10 de maio, no julgamento da petição 3240, o STF consolidou o entendimento de que é competência da primeira instância julgar a ação de improbidade administrativa contra agente político, posto que não se enquadra nas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Este entendimento reforçou os mecanismos de controle da administração pública. Eu não peguei um julgamento isolado, eu peguei a consolidação de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Já na reta final, a importância das agências reguladoras nesse viés deve anteceder algo que aconteceu de forma muito clara em relação às agências reguladoras, é que, muitas vezes, o Estado optou por privatizar sem existir agência reguladora e sem exigir uma legislação de regência. Qual é a sequência ideal? Constitui a agência reguladora, tem um marco regulatório e, em seguida, privatiza ou delega. Ilustro aí o triângulo da regulação, envolvendo usuários, titulares e prestadores
de serviço público, apresento, já em tom de conclusão, um relatório da OCDE, em que ela fala sobre regulação. Eu queria chamar a atenção para o item 4. Olha a recomendação da OCDE. Integrar a análise de impacto regulatório nos estágios iniciais de formulação de novas propostas regulatórias. Em seguida, traz uma lista de princípios. O quarto princípio, avaliação integrada do impacto regulatório. Foi daí que eu apresento um relatório do governo federal em que ele orienta a utilização da análise de impacto regulatório nas agências reguladoras, mas abre uma possibilidade em toda e qualquer área afim. Por isso que uma das conclusões da minha tese, uma conclusão inovadora, que não existe no Brasil, análise de impacto regulatório para PPP, nem avaliação de resultado regulatório sobre PPP. Aí eu sugiro AIR-PPP e ARR-PPP. Para encerrar, eu apresento a experiência lá do Piauí, na SEASA, e mostro trechos do contrato em que a concessionária é obrigada a reativar postos de saúde, a consumir a partir de áreas com a sustentabilidade ambiental, compromissos com quem já era permissionário para manter a identidade do utilitário local. Apresento aqui a lista em que a PPP do Piauí se insere nas premiadas. E, por fim, dentre os objetivos do Fórum sobre as PPPs realizados pela Unesco, que é o órgão da ONU, merecem destaque a busca pela constituição do conjunto de princípios de orientação PPP People First. Aí é o seguinte, a ONU estabeleceu, se for ter parceria com a iniciativa privada, a primazia não é econômica, a primazia tem que ser humana, para que se concilie crescimento econômico e desenvolvimento humano. E ainda estabeleceu como matriz a tolerância zero à corrupção, ZTC, e a adequação à Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir dessa linha de raciocínio. Por fim, a troca ou a adaptação do Value for Money para o Value for People. Nenhuma PPP pode sair sem um estudo técnico, monetário e financeiro do Value for Money, mas nada impede que o Value for Money, que é o crescimento econômico, esteja amparado pelo Value for People, que é o desenvolvimento humano. Conclusões. Primeira, conclui-se ser viável a hipótese provisória apresentada, de que as PPPs podem ser alternativa. Segundo, reforço a sugestão da análise de impacto regulatório para PPP e da avaliação de resultado regulatório. E, por fim, a exigência de que toda proposta de PPP no Brasil esteja pautada nos objetivos do desenvolvimento sustentável e nos princípios norteadores da ONU, PPP, People First, acomodando e adaptando Value for Money para Value for People, conciliando crescimento econômico e desenvolvimento humano. Muito obrigado. Bom, feitas essa apresentação do Gustavo Brígido, passo a palavra à professora Júlia Ximenes para que faça a arguição julgada necessária e peço para o... Sim, pode sentar, peço para que o doutorando anote, né, e depois responda. Tem um negocinho aí. Pronto. Bem, boa tarde. Inicialmente, cumprimento os demais membros dessa mesa. Agradeço o convite de novo da professora orientadora, presidente professora Gina. Agradeço a confiança, mais uma vez, em participar dessa banca. É um prazer estar aqui com vocês na Unifor e participar da banca do Gustavo. E eu vou pedir desculpas, porque como eu recebi em versão de Word, eu vou ter que usar o computador, pode ser que eu fique um pouquinho mais lenta, tá? Mas vai dar para mencionar algumas páginas, Gustavo, e aí depois você vai se encontrando, mas eu acho que está direitinho o mesmo número de páginas. Bem, primeiro, eu gostaria de te parabenizar por algumas questões. Banca de doutorado é assim, né? A gente começa primeiro, né, elogiando e depois a gente cutuca um pouquinho, mas não é no sentido de desconstrução, obviamente. É mais no sentido de, eventualmente, de você melhorar uma ou outra coisinha para fins de depósito final e para você ter aí, afinal, o doutorado encerra um ciclo muito importante acadêmico, né, que a gente tem aí, continua, na verdade, depois até com publicações e por aí vai, você provavelmente como até professor, né? Primeiro, então, vou começar justamente, eu acho que você fez aí uma
uma abordagem muito interessante. Te parabenizo por uma questão, até que eu estava comentando com alguns alunos, que é a questão da relação com o direito comparado. Tá? Você fez isso muito bem, você faz a justificativa e demonstra muito bem no decorrer do seu texto por que você começa com a origem, por que você apresenta a origem europeia. Ela está vinculada com o restante do seu texto, a gente consegue perceber isso muito bem. E, obviamente, os nossos vizinhos aqui, os companheiros de América Latina, né? O Chile e a Colômbia. Eu acho que você fez uma exposição muito bem feita no seu trabalho com relação a isso. Te parabenizo nesse sentido. O seu texto você escreve bem, a gente consegue, eu que não atuo diretamente nessa área, só de forma transversal, você tem uma linguagem muito clara, a gente consegue perceber, explorou bem um referencial teórico, consegue apresentar, essas suas tabelinhas ajudam, as tabelas mesmo, né, que você apresenta e dá uma resumida, ficou muito bom. O seu texto está gostoso de ler. Tá? Isso eu acho que é uma virtude que precisa ser sempre valorizada. Eu vou colocar algumas questões, até eu vou te indicar dois referenciais teóricos que não estão conectados diretamente, mas que, eventualmente, depois você pode usar aí como aprimorar um pouquinho mais. Só vou te fazer uma única comentário. Na página 163, você fala de uma entrevista, mas você não menciona a fonte dessa entrevista. Tá? Foi o único lugar assim que eu encontrei. Isso é um cuidado que precisa ser feito. Depois você pode explicar se você fez a entrevista, se você tirou, como a professora Gina pediu para falar depois, né? Aí depois eu gostaria de saber de onde saiu essa entrevista, porque ela traz ali uns elementos importantes, né? Da Viviane, né? Acho que é do Piauí. Então, talvez é só comentar. Eu acho que a definição dos indicadores também ficou muito boa, né? E aí eu parto mais para a relação que você faz entre política de Estado e de governo. Eu acho que são questões assim que você desenvolve muito bem durante o seu texto. Você está de parabéns. O que eu colocaria de novo, não de desconstrução, mas de algumas críticas até pela leitura. Uma primeira é um comentário que você faz na página 93 e depois você retoma na página 114, que é sobre o que seria uma dificuldade de incorporação, que eu vou chamar de cultura. Porque o que acontece? E aí depois você vai entender por que eu estou fazendo esse comentário, que é uma crítica que eu vou fazer na sua introdução. Na página 93, deixa eu só achar aqui. Você vai falar o seguinte, onde eu estou pensando exatamente. Só um minutinho aqui. Opa. Aqui. Isso vai ser no terceiro parágrafo. Você comenta que deve-se registrar a importância dos limites do próprio controle externo pela administração pública, o qual encontra limitações em face da dinâmica relação entre moralidade e legalidade. E no finalzinho você coloca, muitas vezes ultrapassando a esfera dos limites de controle mínimo exercido pelo Estado, cujo alcance tem sido objeto de constantes releituras. O que eu queria só colocar, aí é mais você pode comentar, tá, Gustavo, mas é mais uma reflexão que depois você também vai, de alguma forma, abrir uma questão na página 114. Essas inovações, vamos dizer assim, entre aspas, da questão das parcerias, né? Na minha opinião, e aí eu quero ver o que você acha, elas também estão conectadas ao próprio processo de constitucionalização do direito administrativo, tá? Quando você coloca isso nessa página, depois mais adiante, na minha opinião, toda essa sua construção da conclusão, ela também está relacionada a essa dificuldade que ainda nós temos de incorporar princípios, né? Por quê? Porque nós estamos ainda numa cultura legalista do direito administrativo, né? Então, em que medida isso também não é objeto da sua tese, tá? Não, né? Eu só coloco aqui como uma reflexão, porque você tenta isolar essas variáveis, que você está correto, né? Porque não dá para tratar de tudo, mas talvez uma questão relevante seja essa dificuldade mesmo de incorporar, como você abre essa releitura desses processos no âmbito do direito administrativo e das relações, das próprias políticas de Estado e governo, né? Isso tem uma influência, hoje em dia sofre uma influência do direito constitucional.
Então, é uma questão assim, mais ampla que eu deixo aí para você refletir, eventualmente depois comentar. Nessa mesma linha, um outro comentário que eu queria fazer é uma indicação, na verdade, na página 78, você fala do arranjo político definidor do andamento de suas etapas para o sucesso da PPP, que é um pouco a sua conclusão, ou seja, como, na verdade, a gente precisa, o sucesso delas não depende única e exclusivamente de legalidade, mas você tem que ter aí um arranjo político, né? E aí eu te indico o Gargarella, naquele artigo sobre a sala de máquinas, né? Porque ele vai demonstrar justamente, principalmente no contexto latino-americano, o quanto nós temos, às vezes, de isolamento de questões políticas das questões jurídicas, né? O constitucionalismo latino-americano tem isso muito, né? Essa relação entre direito e política. Eu acho que é um artigo só não para você incorporar, mas, de novo, para te ajudar aí para uma reflexão mais adiante, para seguir. E aí eu vou justamente nessa linha que eu falei do Gargarella, né? Fiz esses comentários, aí eu vou fazer a minha crítica a mais incisiva aqui no seu trabalho, que é quanto ao problema de pesquisa. Na apresentação, você coloca, isso você faz na introdução, você coloca que o seu problema de pesquisa é sobre, ali você ainda coloca, né? Se o avanço das parcerias público-privadas no Brasil, na Colômbia e no Chile, elas hoje representa aprimoramento ou omissão. Eu acho que esse não é o seu problema de pesquisa, porque você não fecha se há omissão ou aprimoramento. Você fecha que, na verdade, você precisa de um acompanhamento. Tanto que, quando eu li a sua introdução e fui lendo o seu trabalho, na conclusão eu entendi por que você estava falando de Tribunal de Contas, mas eu só fui entender isso lá no final. Tá? Então, talvez a sua introdução, isso é normal, Gustavo, a gente vai cansando, e aí, às vezes, a introdução é a última coisa que a gente faz, e ela não reflete exatamente aquilo que a gente quer. Né? A sua introdução não está tão boa quanto o resto do seu texto, e a introdução é a sua vitrine. Né? Então, eu te sugiro, talvez, de fazer uma revisão. Você se preocupa muito em justificar o seu tema. O seu tema não tem por que justificar no sentido de dizer assim, olha, os conceitos de desestatização. Você faz isso muito bem no decorrer do texto. Você não precisa trazer tudo isso para a introdução. A introdução é só a vitrine. Olha, por que é importante eu ler esse texto? Porque eu vou trazer uma novidade que é a análise do impacto regulatório, o papel do controle nas PPPs. Se toda essa parte mais introdutória que você fez muito bem no capítulo 1 e 2, compõe o seu trabalho, mas você não precisa se defender disso na introdução, na minha opinião. Tá? Fica para reflexão com a professora Gina, tá? Mas eu acho que assim, a introdução ela não está tão boa quanto o resto. A sua introdução, eu fiquei esperando algumas coisas que eu não encontrei omissão, aprimoramento, você não fecha com isso, nem na sua apresentação. Né? Oi? Isso, próprio título, exatamente. Na verdade, o próprio título já chama a atenção disso também, só que você não conclui com isso. Você conclui com uma outra perspectiva que está ótima, só que, então, não cria uma expectativa no seu leitor, porque aí a gente lê e busca por isso, né? Quando, na verdade, você tem, até mesmo no seu objetivo que você apresentou, você coloca no objetivo geral dos slides, analisar como as diferentes formas de parcerias entre o Estado e a iniciativa, sob o prisma constitucional, aí sim, da prestação, do serviço, da implementação, que é o que você faz. E mais, você não vai apresentar Chile e Colômbia. Chile e Colômbia só entra como dentro de comparações, mas ele não é a sua. Você não tem como defender, apresentar. Como não? Você não fez isso no seu trabalho. Então retire isso do seu problema de pesquisa, porque você se compromete com uma coisa que você não fez e não precisa, porque isso não desconstrói o seu trabalho. Mas cria uma expectativa no leitor. Tá? Então, assim, a única crítica maior que eu acho que você tem que conversar com a professora Gina, porque no restante o trabalho está bom, eu acho que você realmente encadeou muito bem as suas categorias teóricas, o direito comparado, mas a introdução precisa ser revista, na minha opinião. Ela está um pouco longa, porque aí a gente fica, depois, vê os mesmos conceitos, que não há necessidade, você pode
aprofundar os conceitos durante o desenvolvimento do trabalho e ser mais só a vitrine mesmo. Por que é interessante ler meu trabalho? Porque eu vou apresentar uma coisa nova, né? Uma nova abordagem. Se é bom ou ruim, essa perspectiva toda do Estado, da política, você não precisa entrar nisso na introdução. Se você deixa para que você faz no decorrer dos trabalhos. Então, a única crítica mais assertiva, vamos dizer assim, que eu colocaria, que é na introdução. O restante, né, eu tenho essa dúvida aí com relação à entrevista, outra pergunta sobre a cultura, mas, no todo, o seu trabalho tem aí um desenvolvimento de um bom trabalho científico, de uma tese de doutorado, que está, assim, eu estou satisfeita, acho que você fez um bom trabalho, parabéns para a professora Gina também, mas uma revisãozinha na introdução, e aí, na minha opinião, já resolve. Uma outra indicação que eu posso te fazer também para o futuro é um texto do Edson Nunes, sobre a gramática, agora, não é gramática social, é alguma coisa de gramática, por causa tem uns 2 ou 3 lugares que você fala justamente dessa cultura patrimonialista, da administração pública. Isso aí já tem alguns teóricos, não são do direito, aí isso é pessoal da ciência política, das políticas públicas, mas que podem, assim, para você, que nem o Gargarella, são dicas aí para o futuro, para você, enfim, dominar mais ainda, tá? Professora Gina, eu estou satisfeita, é isso aí. Obrigada. Obrigada, professora Júlia. Eu passo a palavra à professora Prisciliana Moraes. Alô? Então, boa tarde. Quero inicialmente agradecer o convite. É sempre um prazer participar das bancas e principalmente porque eu vejo nesse momento a parceria entre as ciências jurídicas e as ciências sociais. Eu sou socióloga e geralmente trabalhei durante quase 2 décadas aqui na Unifor, com Sociologia do Direito, Ciência Política, Antropologia Jurídica, que compõe a área das ciências sociais da qual eu sou oriunda, né? Então, a minha formação é mais inclinada para a Sociologia, na qual eu tenho mestrado e doutorado, e daí realmente sempre é uma parceria muito frutífera essa com o direito, nos debates entre as temáticas e, enfim, os trabalhos de vocês. Então, quero agradecer muito o convite, tanto a Gina como o Gustavo Brígido, né, por estar presente aqui nesse seu momento, que é um momento realmente ímpar na vida da gente, que é essa defesa dos nossos trabalhos, né, tão suados e, enfim, cheio de atropelos, porque a nossa vida é muito isso. Eu quero, inicialmente, parabenizar pelo teu trabalho, realmente é um trabalho de fôlego, um trabalho de doutorado, é um trabalho em que você já adquiriu uma maturidade nesse teu processo formativo, e daí você traz uma proposta de desenvolvimento, né, de uma temática em que traz também, além de ser algo inovador dentro de uma proposta de doutorado, também é algo que traz grandes inquietações, né? Porque eu, partindo da perspectiva da sociologia, eu vejo muito a presença muito tensa dentro da nossa sociedade entre essa parceria do público com o privado, né? Há bandeiras e bandeiras, e principalmente dentro do nosso país, que é um país continental e um país cheio de fragmentações, segmentos, tendências, ideologias, e a gente fica nesse caldeirão sem saber exatamente qual rumo tomar, tanto que politicamente nós estamos bem complicados, né, na nossa contemporaneidade, diante de algo que está vindo para a questão das nossas eleições futuras, que vai dar determinadas guinadas positivas ou não para o nosso país, né? Então, assim, eu quero parabenizar pela tua escolha do tema, quero parabenizar pela forma como você desenvolveu o trabalho. Eu concordo com a professora, realmente você tem um texto muito claro, é um texto que ele se assemelha à sua oratória, porque é uma oratória clara, é um texto que se propõe a isso, e o leitor vai sendo levado e foi assim como eu me senti lendo o teu trabalho.
e quero te parabenizar, eu considero que é um ponto alto do teu trabalho, como tantos outros, né, a discussão que você faz, onde você faz o diálogo com o direito comparado, como a professora falou, no sentido de trazer as experiências que houve em outros países, como também na América Latina, né, que é o nosso vizinho mais, né, que poderia dar referências para a gente. Então, como a professora pontuou, e que nós sabemos que em tese de doutorado nós já é um trabalho já tão completo, é um trabalho já tão, enfim, decorrente de tanta experiência, que a gente traz algumas pontuações mesmo para sugerir, né, para sugestões, mas no sentido de contribuir. Então, o que é que eu poderia falar do teu trabalho? Dentro dessa perspectiva que é o meu campo, né, eu vejo que, para que isso aconteça, inicialmente eu acharia importante ter se discutido em algum tópico, enfim, fica mais como sugestão, até para artigo, a origem do serviço público, né? Ou seja, por que que no Brasil a gente tem as instituições públicas, de onde é que veio toda essa discussão da necessidade desse tipo de trabalho, desse tipo de dinâmica, que difere da iniciativa privada e que a gente vive dentro de um país capitalista. Então, assim, se o sistema é capitalista, se o sistema requer uma eficiência, né, de resolução de problemas, de eficácia nas aplicações de instrumentos e tudo mais, dentro daquela perspectiva da racionalidade, da modernidade, né, até muito bem discutida pelo Max Weber, como a gente poderia lidar com essa questão do público que, dentro da nossa sociedade, dentro de uma perspectiva sociocultural e política, são instituições bem pesadas, né? São instituições que demonstram muitos problemas, dentre eles, alguns que você apontou aqui, né, inclusive na sua conclusão, a ineficiência, e daí eu acredito que você poderia ter tocado um pouco nessa questão da sociedade, inclusive remetendo a uma discussão sociocultural e política, resgatando o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai dizer os tantos problemas que a gente tem. Por que que nós funcionamos assim, né? Por que que o país ele termina tendo essa morosidade em resoluções de tantas questões, né? Então, ele aponta algumas características que eu acho importantes, como essa questão tradicional do personalismo, que está muito dentro, tanto das instituições públicas como privadas, mas muito dentro das instituições públicas. Essa falta de coesão que a gente tem, ou a própria frouxidão das instituições, que ele fala também, que faz com que a gente não tenha tanta convicção das coisas. Até com relação ao trabalho, por que que o funcionário público, por exemplo, que faz parte das instituições públicas, ele não tem tanta convicção no trabalho? Então, essa tensão entre o público e o privado, eu acho que termina dificultando parcerias mais ativas ou parcerias que tenham uma equidade, né? Ou seja, que tanto o público e o privado, eles tenham, como você propõe, eles tenham uma função e eles tenham também uma responsabilidade de lidar com a sociedade, com garantias mesmo para essa sociedade. Por que é tão difícil? Então, eu acredito que você poderia resgatar um pouco dessa história, como é que ela foi se afirmando, né? Como é que o público foi se afirmando e por que que há uma diferença tão grande de tratamento das questões sociais com relação ao público e o privado. Se o privado chega, ele resolve, e o público demora muito tempo. Então, entende, isso termina complicando. Então, acho que você poderia ter resgatado um pouco dessa questão e sugiro que você leia o Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai te dar um retrato bem interessante do Brasil, nesse sentido, o que faz o Brasil Brasil. Ele fala isso, o Roberto da Mata também, enfim. Então, tem outras questões aqui, essa tensão que é posta pelo público e o privado, eu acredito que, inclusive, concordo com a professora com relação ao título, né? Quando você fala, os avanços seriam em direção à desconstrução, quer dizer, os avanços que você aponta nessa relação público e privado, ele não
não registraria uma certa desconstrução dessa tensão se a gente tivesse a compreensão da funcionalidade tanto das instâncias públicas ou instituições públicas como das instâncias privadas? Porque, à medida que você tem essa compreensão, é possível você ter um trabalho de fiscalização mais eficiente, né? Porque o que eu vejo muito nas instituições públicas é essa incapacidade de fiscalização, que eu acredito que nas instituições privadas isso é muito presente, é muito posto. Você tem muita clareza das suas funções, como, enfim, com as suas várias atribuições, seja de que profissão você exerce. E quando você fala omissão, né, que está no seu título também, avanço ou omissão do Estado, então, essa omissão, e é aí onde essa omissão, onde eu vejo que você poderia resgatar um pouquinho, né, da história, essa omissão, no sentido de precisaria ver esse tripé dentro dessa perspectiva sociológica, sociocultural e política. Por que que nós somos assim? Ou seja, por que que nós somos insuficientes na capacitação técnica e na corrupção? E por que que a corrupção é tão posta? Eu não sei, teria que fazer um estudo comparativo aí, onde é que a corrupção é mais presente. Mas, pelos registros que nós temos, pelo menos por meio do que nós vemos acompanhando, é muito presente nas instituições públicas. E por quê? Entende? Por que que o dinheiro público é tão mal gerenciado? Então, eu acho que era bom resgatar um pouco disso aí. Eu acho que você inova e você traz assim uma possibilidade de melhorias, sabe? Mas eu fico sempre pensando da dificuldade da gente vivenciar o valor da pessoa dentro de uma sociedade que tem investido muito no individualismo e na acumulação financeira e também no consumo. Então, eu pergunto como resolver essa questão em que... Porque, assim, a questão não é só uma questão de desejo, é uma questão de verificação da realidade, ou seja, que realidade é essa, que possibilidades essa realidade vai nos dar para que exista uma parceria de fato em que a sociedade funcione adequadamente, né? Como que se propõe. Você coloca todo o tempo isso no seu trabalho. Como seria interessante se as instâncias funcionassem em parceria, investindo na qualidade de vida da sociedade, né? Enfim. Então, como seria possível isso aí? Enfim, tem muitas questões. A questão política, que é seríssima, por isso que eu falo, você tem que tratar a questão social, cultural e política. A questão política é que ela sempre emperra os projetos voltados para a sociedade, as pessoas que nos representam, então, tudo isso faz parte de uma discussão. E, assim, tem muitas questões a dizer sobre o teu trabalho, mas eu gostaria só de finalizar falando que você defende aqui na introdução, você coloca a sua hipótese na introdução, né? Você coloca a sua hipótese, você escreveu em demasia, muito bem, e aí eu fico localizando aqui várias questões que você colocou. Então, você coloca na sua hipótese que as parcerias do Estado com a iniciativa privada, se dotadas de planejamento estratégico, né, segurança jurídica para as partes e modernos mecanismos de controle, que foi tudo isso que eu falei, podem traduzir proposta mais eficiente de prestação de serviços públicos e de implementação de políticas públicas na busca do desenvolvimento humano. Aí eu achei uma hipótese bem interessante, e aí eu sugiro que você traga essa tese aqui para o final do teu trabalho, né? Porque a sua hipótese se transformou numa tese, né? Você defendeu essa hipótese e no desenvolvimento todo do seu trabalho foi para mostrar isso aí. Então, afirma a tua tese aqui na conclusão, inclusive na página 175, antes de você defender um caminho da desestatização com compromisso social, isso aí é consequência. A tua tese é a afirmação dessa hipótese, né, que você conferiu, que essas parcerias do Estado com a iniciativa privada, se dotadas de planejamento, estratégia de segurança jurídica, ela vai conseguir, né, enfim, contribuir para os avanços sociais. Então, mais uma sugestão aqui para você fechar o teu trabalho, que está muito bom.
Eu fiz outras observações mais pontuais, mas dado o tempo e, enfim, né, a participação, eu desejo que você tenha sucesso e transforme o seu trabalho em artigos e defenda essa tese com livros, enfim. Parabéns. Abençoe você e para a Gina. Obrigada, professora Prisciliana. Passa a palavra ao professor Antônio Jorge para que faça também as suas considerações. Bom, boa tarde a todos, a todas aqui presentes. Então, satisfação estar nessa banca, acompanhamento desse momento conclusivo da pesquisa do Gustavo. Então, agradeço o convite à professora Gina para estar aqui presente, a professora Júlia também, satisfação em encontrá-la, a professora Prisciliana, o professor Rômulo. Então, direto aqui aos pontos, realmente, parabéns pela sua apresentação, o texto também é excelente, o trabalho, muito bom mesmo. A professora Júlia já tocou um ponto que a mim também havia chamado a atenção, que realmente Chile, Colômbia, acho que está um pouco sobrando no teu trabalho. Então, ajustar, além da introdução, o próprio título. Tá? E eu estava tentando pensar o que poderia ser um título interessante, fica a proposta aí, né? Mas, não sei, algo como as PPs, né? A PPP como fator de desenvolvimento humano e econômico no Brasil, proposta de evolução, algo na linha. Né? Porque você vai caminhar, a tua conclusão é pensando no Brasil. Claro, você vai mostrar um percurso de gênese do modelo na Europa, vai repassar por uma tentativa ou implementação dela na América Latina, incluindo o Brasil, mas tudo isso para você é um referencial de pesquisa para, a partir desse mostruário, apontar propostas de melhoria. Então, acho que é basicamente o Brasil. A tua proposta é para o Brasil. Né? Então, isso. Né? O PPs como fator de desenvolvimento econômico e humano, a professora Gina bate muito nessa tecla, o econômico e o humano juntos. Você fala aqui também dessa parte do humano, né? Fala-se que até essa parte de avaliação também agora que propõe, né? Chamar essa atenção. E eu lembrava também algo interessante. Então, no nosso caso aqui, a gente postado no Direito Constitucional, como nosso doutorado, talvez essa menção, a ideia da solidariedade constitucional, que é uma referência teórica interessante também, né? Lá no comecinho da Constituição, mas estilo de fundamentação, né? Porque estaria esse assunto também tratado aqui. E, se quisesse, você trata nitidamente da ordem econômica, e a ordem social também está presente aqui. E algo mais para provocar um pouquinho, quer dizer, você chega a comentar na introdução da Noruega, que é um país que funciona bem sem que haja esse tipo de modelo de parceria, não é? Então, o próprio país implementaria. E há um silêncio sepulcral relativamente aos países que não optaram por ela. Então, assim, por que no Brasil seria esse um modelo adequado para o Brasil especificamente? É uma pergunta que eu te faço para você poder trazer aqui um pouco e apresentar. Né? Ao mesmo tempo que na Europa, o que se parece, eles estão sentindo esse certo fracasso, um esgotamento. Então, por que se lá está fracassando, por que no Brasil deveríamos insistir nesse modelo? É mais para indagar. Mas o trabalho está excelente, né? Acho que está muito bom mesmo, muito bem apresentado. Né? Então, professor, eu estou satisfeito. Eu paro por aqui. Professor Rômulo, tem a palavra. Muito obrigado, professora Gina, pelo convite. Professora Júlia Chimendes, professora Prisciliana, professor Antônio Jorge. Eu queria cumprimentar o Gustavo, a sua família, que agora chegou o último membro, os alunos do PPGD aqui presentes. É muito interessante acompanhar defesas de dissertações e tese para quem está fazendo. Não importa o estágio que esteja, é bom comparecer e já se adiantar para algumas críticas. Essa interseção entre Estado e mercado é uma das minhas linhas de pesquisa na disciplina do PPGD, Regulação e Mercado. Então, esse tema é muito interessante para mim, tanto que a gente conversou algumas vezes, porque trata exatamente dessa interseção entre Estado e economia. Falando ainda primeiramente sobre algum aspecto formal, esse equívoco que a professora Júlia identificou era meu item 1 aqui, introdução longa e tem que ser redirecionada. É típico de você estar escrevendo, surgir uma ideia nova, acrescentar uma ideia nova, mudar um pouco o azimuth aqui, e a gente esquece de fazer lá no início. A questão da análise de impacto ambiental e o Piauí, de certa forma, te atrapalharam, porque
Você vinha com uma perspectiva e teve que dar uma mudança de rumo, então isso tem que corrigir. Dá para você corrigir isso e diminuir. Você não pode entregar o ouro ao bandido na introdução, né? A introdução é para deixar o leitor com vontade de ir até o final do texto. Eu sempre digo para os meus orientandos, você é um escritor e está escrevendo para um leitor. Você não está escrevendo para si nem para a gente exclusivamente. A gente está escrevendo para todo mundo. Então, pensar da perspectiva do leitor é sempre bom para facilitar a gente. Mas o texto está bem escrito. E eu queria fazer uma ressalva, não uma ressalva, mas uma opinião sobre a sua apresentação. Quando eu vi 45 slides aqui, eu imaginei que ia ser muito difícil. Eu não deixo fazer mais do que 10 nas apresentações, mas você conseguiu apresentar esses 45 slides. Eu não fiquei cansado, até porque a gente recebeu aqui. Foi um feito você apresentar, mas é bom, quanto menos slides, melhor. Né? Então, sua apresentação foi muito boa, o texto é bem escrito, você gosta do tema, que é uma grande vantagem, você não está querendo se livrar da tese, do doutorado, você gosta desse tema, se empolga, pelo que eu vi, quando a gente conversou. Então, essa é uma questão que eu queria deixar pontuar aqui no começo. Sobre o texto em si, eu queria... Tem algumas considerações. Essa questão do Chile e Colômbia, que meus colegas aqui da banca já colocaram, eu não vou repetir, eu tenho me debatido com... A gente tem um grupo de estudos sobre regulação econômica, um modelo para a América Latina, porque a gente tem um modelo em regulação econômica, tem um modelo europeu e americano, mas a gente não tem um modelo latino-americano. E a minha dúvida agora não é nem saber qual é esse modelo latino-americano, é se existe um modelo latino-americano. Ou se a América Latina, se os países que compõem a América Latina são realmente capazes de a gente fazer um modelo conjunto, ou se são realidades completamente diferentes. Sabe? Eu sempre... O grupo de estudo está começando agora, então antes da gente propor alguma coisa, a gente está primeiro investigando se existe esse modelo latino-americano. Porque se você imagina, por que as parcerias pública e privada têm um nível mais avançado no Chile e na Colômbia? Porque os dois países têm um viés mais liberal, neoliberal, uma proposta mais de privatização já desde a década de 70 e 80. Né? Esse tem uma relação direta. Agora, você vai para o Equador, outros países, você dão Venezuela, né? Então, essa é uma questão importante. A minha grande dúvida das PPPs, que é uma dúvida que a professora Prisciliana falou, de sociologia ou de ciência política, eu também dou aula de ciência política, é a questão de imaginar um empresário correndo risco. Porque a PPP pressupõe risco comum. Os dois têm que correr risco. Eu não costumo ver aqui do empresariado brasileiro, com raras exceções, como essa que a gente está vendo aqui da Fundação Edson Queiroz, a gente vê empresário correndo risco. Isso aqui foi um risco. Quando ele lançou a família, o Edson Queiroz lança uma universidade, você pode ver que as grandes fortunas do estado do Ceará, só um tem universidade. Né? Só um empreendedor. Mas, fora essas exceções, o empresário não é muito dado a riscos. Então, na parceria pública e privada, riscos que eu digo grandes, ou seja, de você colocar todo o capital humano e todo o seu dinheiro no investimento. Basta ter um livro que eu te indiquei daquela italiana que fala sobre a questão da inovação. As grandes inovações do mundo partiram do Estado. Internet, né? Começaram, pelo menos, com o Estado. É claro que a iniciativa privada é que tem que levar adiante, mas esse risco inicial de colocar as fichas é uma parte da equação que tem que ser levada em consideração. Então, quando você fala em parceria público-privada e vem a Europa proibindo as parcerias públicas e privadas, a gente tem que... Bom, eu não estou dizendo que isso reflita diretamente no Brasil. No Brasil, a gente está no estágio que você está vendo, a gente vê nesses últimos 3, 4 anos, com Petrobras, Furnas e uma série de coisas, as grandes empresas brasileiras são sócias do Estado. A gente achava, né, que era sócia, mas, na verdade, eram donas do Estado. Então, é muito cômodo, zero risco de fazer uma sonda para vender para a Petrobras, porque o risco é zero, porque ele está socializando o lucro com o agente público.
Isso não é para lhe desanimar, não. Eu só estou dando uma perspectiva mais política a essa questão das PPPs. Eu acho que é uma saída viável as PPPs, tem que ter. Já tem alguns experimentos, mas a questão, e aí eu entro no questionamento, é o risco. Talvez, se não correr risco, não tem como ir à frente. Você vê lá o Estado de Portugal, o Estado português, como eles falam. O déficit cresceu porque quem assumiu a bronca foi o Estado português, não foi o parceiro privado. Então tem essa questão que eu coloco é o seguinte: a PPP não precisa que o parceiro privado também assuma riscos, ao invés de deixar só para a viúva. Isso não é uma das questões, porque a gente está esquecendo aqui se avanço ou omissão do Estado. Vamos esquecer essa parte. A questão que eu estou colocando é: não há riscos, não há poucos riscos por parte da iniciativa privada. E a segunda parte da minha colocação é a seguinte: o mérito é todo seu. Eu só falei da análise de impacto regulatório, porque a gente tem uma co-orientanda minha que está estudando exatamente isso. Eu tenho escrito sobre isso, tenho estudado sobre isso, não me arvorei ainda a escrever, mas é uma coisa perfeitamente viável você utilizar esse instrumento. Você fez um capítulo muito bem feito aqui, você utilizar esse instrumento para fiscalizar as PPPs. Quando a gente fala de impacto, análise de impacto regulatório, que começa lá com Jimmy Carter, né, nos Estados Unidos, Jimmy Carter, aí você vê uma sucessão de governos americanos utilizando essa análise de impacto regulatório, que nada mais é do que o quê? Acompanhar a regulação, acompanhar os impactos da regulação. Se eu estou regulando um determinado setor no mercado, e a regulação é sempre setorial, de energia elétrica não tem nada a ver com saneamento, são duas regulações diferentes. Se eu estou regulando o setor energético, eu tenho, por obrigação, acompanhar se essa minha regulação está ajudando o setor ou não. Porque às vezes a regulação não ajuda, às vezes atrapalha, às vezes é melhor retirar a regulação e deixar, às vezes é melhor, tem que intervir. Eu fico me perguntando, nos Estados Unidos, você imagina, 75, o Jimmy Carter fez um organismo próprio para acompanhar a regulação, os impactos regulatórios. Vem o Reagan, mantém, aprofunda, todo mundo pensa, não, agora vem um republicano, vai acabar. Aí vem, depois do Reagan, que é o Bush, né, o pai, depois vem o Clinton, mantém, volta para mantém. Então, não é uma questão ideológica, pelo menos nos Estados Unidos não é uma questão ideológica. A análise de impacto regulatório é fundamental, e esse viés que você coloca aqui, de utilizar a análise de impacto regulatório no acompanhamento das PPPs, eu acho excelente. É aqui que você tem, que é uma conclusão excelente, além do Piauí, de utilizar uma ferramenta. Eu acho até muito óbvio que a gente tivesse que fazer esses acompanhamentos. Quando eu comecei a estudar análise, quando começou a surgir análise de impacto regulatório, eu fui perguntando, pô, não existia isso antes? Já não era para fazer isso? Quer dizer que você regula e depois deixa como se fosse mato crescendo no muro? Né? Eu acho que deveria ter. Então, a gente está um pouco atrasado. Se estão falando em 75 já se falava nisso. Nos Estados Unidos, a gente tem que correr para esse negócio. E nas PPPs, eu acho um instrumento muito bom você ter utilizado essa ferramenta. Então, eu queria só colocar essa provocação do parceiro privado que corre poucos riscos ou não corre aqui no Brasil e fechar agradecendo o convite da professora Gina, cumprimentar os professores aqui presentes e dizer que foi um prazer participar desse momento de coroação. Muito obrigado. Retorno a palavra ao doutorando para que responda às ponderações e os questionamentos da banca, também pelo período de 20 minutos. Inicialmente, agradecer as considerações de todos, começar pela sequência que foi apresentada. A professora Júlia. Professora Júlia, essa entrevista com a secretária de Estado do Piauí, eu consegui o contato dela e eu telefonei para ela, passamos quase 2 horas conversando. E, inclusive, dia 23 ela vem aqui à Arce, eu vou fazer um debate com ela sobre o tema da PPP, da SEASA. Enfim, essa reta final é porque
não tive tempo de formatar, mas eu vou querer formatar isso. Eu fiz 5 importantes entrevistas que não estão relatadas, que serão relatadas, a minha intenção, com o coordenador das PPPs na Prefeitura de Fortaleza, no Estado do Ceará, o coordenador do Tribunal de Contas do Estado, da ARCE e a secretária lá do Piauí. Eu tive a preocupação de conversar com os agentes políticos que têm a caneta na mão para que eles me dessem, enfim, saindo dos livros, como é a realidade. E foi nessa entrevista da ARCE que eu soube dessa experiência, desse resultado lá do Piauí, que eles estavam encantados com o que tinha acontecido, que o Estado do Piauí estava orgulhoso com o que tinha acontecido. Segundo as considerações bibliográficas que a senhora fez, estão acatadas, Gagarena e Edson Nunes, e esse ajuste de rota é necessário e vai ser feito, da introdução. É a dificuldade de quem fez uma introdução no primeiro ano e foi aprimorando, e a tese foi construindo, e a tese seguiu um rumo e a introdução ficou em outro. Mas esse reparo será necessário e obrigatoriamente feito. Em seguida, professora Prisciliana, agradeço suas considerações, tenho o maior carinho pela Universidade Estadual, lá eu fiz o meu mestrado em Políticas Públicas, meu mestrado não é no Direito, para que minha intenção era ter essa transversalidade, me bacharelei na UFC, fiz especialização em Direito e Processo Administrativo na Unifor, fiz mestrado na UES e voltei para o doutorado na Unifor. Então, as universidades do Ceará estão todas contempladas, uma parceria público-privada das instituições que me formaram, tá certo? Achei muito significativa a sua referência à origem do serviço público, vou pesquisar sobre isso, mencionando aqui tanto Roberto da Mata quanto Sérgio Buarque de Holanda, nessa tensão entre o público e o privado. A indagação inicial, se é omissão ou se nós temos uma real implementação. Quando eu fiz menção à questão da omissão, e no final, mas você não falou se não era omissão, eu preciso deixar mais claro, né? Porque a partir do momento que eu digo que a opção pelas PPPs, se devidamente controlada, aperfeiçoa o funcionamento do Estado, eu já estou dizendo que não é omissão, é aperfeiçoamento. É por essa linha que eu optei seguir. A senhora indagou, professora, como focar nas pessoas, como dar destaque ao Value for People, se a iniciativa privada não vai querer, mas isso decorre, por isso eu coloquei em anexo o contrato lá do Piauí. Se forem exigências contratuais, como eles fizeram lá, vocês vão ganhar dinheiro aqui com a SEASA, mas reative o posto de saúde, o posto odontológico, e adquira boa parte dos alimentos de locais com produção sustentável. Essas exigências são contratuais, que não inviabilizam, o parceiro privado vai mensurar. Está aqui o Value for Money e o Value for People. Qual é a balança, se vale a pena isso, não vale. O raciocínio, que aí parte do diálogo que eu tive aqui com a Prefeitura de Fortaleza, tem a empresa que fornece internet aqui para os órgãos públicos de Fortaleza, eles fizeram uma exigência, agora que foi a seguinte: vocês vão ter que colocar a internet nas praças de Fortaleza. Para continuar com o contrato aqui com a gente, que é um contrato milionário que vocês têm, vocês vão pegar um pedacinho do que vocês ganham e vão colocar a internet em tais praças. E esse contrato vai ser celebrado agora. Então, exigências, colocar amarras no próprio contrato. Você fica com o filé, mas vem acompanhado do osso. A linha de raciocínio é mais ou menos essa. E a ideia da conversão da hipótese em tese faz parte do ajuste da introdução e do próprio título do texto. Professor Antônio Jorge, realmente o foco é no Brasil, né? O Chile e a Colômbia acompanharam e sofisticaram a pesquisa a partir de uma dinâmica do direito comparado. Vou procurar fazer o ajuste em base da solidariedade constitucional. E a sua indagação, por que PPP aqui, se lá na Europa, se na Noruega, se a ideia... mas aí vem uma diferença muito sutil. Nós enfrentamos uma crise fiscal
dramática, de dificuldade de recurso, que a maioria deles não tem. Podem ter algo parecido para o que já viveram, mas a nossa dificuldade de fonte de recurso é tamanha que a opção pelas PPPs, por mais que a conta venha lá na frente, vai funcionar quase como um cartão de crédito, né? Eu vou parcelar para ver se eu me comprometo mais na frente, quando meu fôlego, quando meu oxigênio estiver melhor. Então, a justificativa é pela questão da crise fiscal, em paralelo com a busca pela eficiência. Professor Rômulo, que também falou do redirecionamento da introdução, isso já está na pauta. Quando eu fiz esse número de slides, professor, eu estava tão nervoso com a apresentação que eu disse que eu preciso ter alguma coisa para ficar lendo se eu não consigo, se as ideias sumirem, certo? Hoje foi um dia tenso, por mais que eu tenha 21 anos de experiência de sala de aula, hoje o dia é totalmente diferente, um dia atípico. Mas eu fiz um treino em casa, até minha filha assistir, teve que sair, escapou desse massacre. Eu treinei, foi só com o espelho mesmo e com o cronômetro. E quando eu vi que deu 21 minutos em casa, eu disse, não. E o Marcos Maurício foi até 27, eu disse, eu vou pelo menos até 26, que já abriu esse precedente. Mas que bom que o senhor disse que foi razoável. Caberia um modelo latino-americano de regulação? Eu acho que não, viu? Uma América Latina tão heterogênea quanto a nossa, com tantas diversidades, além de culturais, políticas, eu fico cético em relação à possibilidade de a gente ter um modelo de regulação latino-americano. O senhor perguntou como é que os empresários, como é que a iniciativa privada estaria disposta a assumir risco. Esses riscos, esses equívocos quanto à divisão de riscos foram cometidos em alguns locais, em Portugal de modo especial. Por isso que as primeiras PPPs de Portugal deram tão mal, porque a iniciativa privada pegou a fase em que os contratos não dividiam os riscos. Os contratos de PPP no Brasil e os principais contratos no mundo partem do equacionamento de riscos. Os riscos são compartilhados. A PPP é parceria de rendimento e de risco também. Isso é contratual. O formato do contrato já delineia a divisão de riscos. Resta saber até que ponto eles vão estar dispostos a assumir. E isso tem que partir de um estudo de viabilidade. O parceiro privado ele não entra para perder, mas ele pode entrar para ganhar com um compromisso social assumido. E essa é a proposta final. Já que você vai ganhar, se comprometa com algumas coisas que não onerariam tanto, que não dificultariam tanto, que não inviabilizariam o seu negócio. Então, a questão do compartilhamento de riscos, ela já existe do ponto de vista do contrato. Resta saber se o parceiro privado, até que ponto, ele vai querer insistir nessas avanças com o Estado. Agradeço as considerações de todos. Obrigada, Gustavo, por suas explicações. A banca encontra-se satisfeita? Alguém quer fazer mais algum questionamento, alguma ponderação? Só um comentário, Gustavo, que ocorreu também agora, esse assunto de falar um pouquinho, é todo um espelho, né, professora, no assunto da função social da empresa e a responsabilidade social da empresa. Essa é a responsabilidade social. Isso aqui espelha bastante a temática, né? E tem trabalho já dentro do próprio PGD, né, que trataram dessa temática também, que pode ajudar. É interessante também esse tipo de... Claro, então o Estado, uma vez que ele vai compartilhar um poder que ele teria, uma certa dimensão, naturalmente ele tem que incorporar isso à responsabilidade social. Aí, até um dever que talvez não tivesse previsto, agora tem que estar regulamentado também. É só isso, obrigado. Ao final do texto, não sei se alguém conseguiu captar, eu faço menção à responsabilidade social da empresa. Isso não foi desenvolvido, mas é um link absolutamente necessário. Obrigado pela consideração, professor. Bom, eu peço, então, licença ao doutorando, familiares e colegas, para que a banca, então, possa deliberar com relação à nota a ser concedida ao candidato. Bom, retornando aos trabalhos, a banca examinadora atribuiu o conceito aprovado à tese, outorgando ao doutorando o título de doutor em Direito Constitucional.
O doutorando autoriza a Universidade de Fortaleza a divulgação da tese no site da universidade, em conformidade com a portaria número 13, de 15 de fevereiro de 2006, expedida pela CAPES. Parabéns, Gustavo, você foi aprovado. Parabéns ao novo doutor pela Universidade de Fortaleza, pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Muito bem. Muito obrigado, professor. Pronto, eu já estava comentando, eu não fiz nenhum comentário durante ou antes da nota atribuída pelos colegas da mesa, mas tenho a dizer que eu tenho uma satisfação toda própria desse momento também, haja vista que acompanhei o processo do Gustavo desde o momento que ele foi primeiro contratado pela Universidade de Fortaleza para ser nosso professor de Direito Administrativo, na época em que eu era diretora do CCJ, e, em seguida, quando ele me procurou perguntando, professora, sobre que tema devo fazer minha tese de doutorado, 10 dias antes da seleção, não é? Então, eu sugeri parcerias público-privadas. Parabéns, você conseguiu, com êxito, terminar essa missão. E eu me lembro, repartindo aqui agora nossas agruras, eu e a esposa do Gustavo, ele dizia, eu não quero decepcionar a essas duas mulheres, a professora Gina e a minha esposa, nessa missão. Então, prazer em repartir com você esse momento. Parabéns, Gustavo, você conseguiu concluir. E agora, como os professores disseram, vamos fazer as nossas publicações desse tema que está lhe empolgando, desse tema que está lhe provocando. Hoje você disse que tem mais curiosidades, que tem mais dúvidas e que gostaria de ter mais certezas com relação à temática da parceria público-privada. Tem alguns livros que estudamos que realmente não fizeram parte ainda dessa tese. Os colegas falando, dando as sugestões, eu disse, puxa, ele não falou do Noam Chomsky. Cadê o Noam Chomsky aqui, o lucro às pessoas, né? Estudamos esse momento, né, dessa verificação. Cadê o Avelar Nunes? Cadê aquele povo todo que a gente estudou que realmente pensa isso que o professor Rômulo falou? Até que ponto uma empresa é capaz de ceder parcela do seu lucro ou de dividir custos com o público? Até que ponto realmente existe mais do que uma função social, uma responsabilidade social da empresa, nesse viés de tentar conciliar lucro, desse viés de tentar conciliar pessoas e lucro. Então, no final, fiquei bem satisfeita com o Value for People que você inseriu, né? Você conseguiu fechar essa nossa linha, que é crescimento econômico e desenvolvimento humano. Fiquei bem satisfeita com isso. E eu acho que você teve um percurso que conseguiu êxito no final. Parabéns e convido para que continue no nosso grupo de pesquisa nos próximos meses e que a gente possa ter uma produção profícua em revistas, artigos e talvez convencendo os novos colegas a seguirem nessa temática, não é, da investigação e que a gente possa, de alguma forma, também efetivar o que se chama responsabilidade social da universidade. Parabéns, Gustavo. Que bom estar com você nesse momento final. Muito obrigado, professora. A senhora é uma eterna incentivadora. Que, ao longo de 4 anos, a gente passa por muitas dificuldades, mas as dificuldades, elas existem para serem distribuídas ao longo de 4 anos, né? Ninguém tem dificuldade de 4 anos por completo. Dá tempo de ter dificuldade em alguns meses dos 4 anos e, no restante, terminar a tese. Então, fico muito feliz em não ter decepcionado nenhuma dessas mulheres envolvidas nos meus comprometimentos. Minha esposa, a senhora, minhas filhas, meus amigos. Eu perdi meu pai faz pouquíssimo tempo, parte dessa tese foi escrita no leito de UTI, e tudo isso é recompensado num momento de conclusão como esse. Muito obrigado a todos vocês.